Mais uma pergunta antes da do Rodrigo. Professor, qual a importância do domínio da linguagem no aprendizado da técnica filosófica? Excelente pergunta. O que é a linguagem? A linguagem é a ferramenta que um ser humano utiliza para verbalizar uma verdade contemplada. Então, veja, para eu verbalizar para um outro ser humano uma verdade que eu contemplei, é necessário o domínio dessa ferramenta chamada linguagem. Por isso que o domínio da linguagem é importante. Por quê? Tem que ter a menor quantidade possível de obstruções entre a verdade contemplada e o verbo. Quanto mais o verbo estiver adequado à verdade contemplada, significa dizer que melhor eu domino as ferramentas linguísticas, que melhor eu domino a linguagem. Percebe a questão? Por exemplo, nós temos lá o grupo de filosofia do WhatsApp. Por vezes as pessoas fazem perguntas do tipo assim: professor, o que é transcendência? O que é transcendência? Aí eu explico lá através de um áudio. Aí a pessoa responde assim às vezes: mas tal autor falou que transcendência é uma outra coisa. Veja, quando o aluno ele questiona a resposta que eu dei a partir de uma leitura que ele fez, ele está caindo no problema da linguagem. Ele está pegando lá a definição de um livro para aquele termo dentro de um determinado contexto, que não tem a ver com o contexto no qual a pergunta foi feita. Da onde surge essa confusão? Na falta de domínio da linguagem. Ele não entendeu em que contexto aquele termo apareceu. Percebe o que eu estou dizendo? Vou dar um exemplo. Você vai lá ler Santo Tomás de Aquino, vai tentar entender o que é o ser para Santo Tomás de Aquino. Depois você vai ler Platão e vai tentar entender o que é o ser para Platão. Se você não tem um domínio da linguagem filosófica, por exemplo, você vai achar que os dois estão dando definições para o ser de forma totalmente distintas, que inclusive estão entrando em contradição. Mas por que você acha isso? Porque você não domina a linguagem ao ponto de entender em que contexto o ser foi escrito em Santo Tomás e o ser foi escrito em Platão. Daí a necessidade do domínio da linguagem. Ok? Diga lá, Rodrigo.